O TCE saiu de Belém e veio ao Marabá com um programa de interiorização. Com as dimensões territoriais do Pará, só dessa forma nós vamos conseguir acertar. O principal tema das palestras foi como realizar ações públicas controladas para não desperdiçar dinheiro público. Para que os recursos públicos sejam aplicados corretamente para melhorar as condições das cidades e da sua população. Prefeituras com cadastro negativo perdem dinheiro para obras em municípios. Só para o setor da pesca, a União tem para investir quase 4 bilhões de reais. E o TCE veio para ficar em Marabá. Nós vamos instalar aqui na cidade de Marabá, para atender toda a região, cerca de 30 municípios, uma sede do Tribunal de Contas do Estado do Pará. De onde vem e para onde vai o nosso dinheiro? Tudo isso é da sua conta Pará, que está começando agora. É da sua conta Pará. 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 Conselheiros do TCE vieram ao Marabá para o terceiro programa de interiorização sobre gestão pública. A grande maioria das contas não é aprovada nas sessões do tribunal, porque os gestores não sabem como administrar esses recursos públicos. Olhares e ouvidos atentos de um público de mais de 600 pessoas. São prefeitos, secretários e vereadores e outros profissionais, como controladores de contas, administradores, contadores, universitários, engenheiros e agentes comunitários, de municípios de 3 regiões de integração do Pará, Carajás, Araguaia e Lago Tucuruí. Eles aceitaram o convite e participaram do programa de interiorização do TCE em Marabá. Nós ficamos muito felizes com a iniciativa do tribunal de estar aqui, de vir para cá, e nós o recebemos de braços abertos. Pela iniciativa de descentralizar, de interiorizar, porque no estado, com as dimensões territoriais do Pará, só dessa forma nós vamos conseguir acertar, otimizar, acompanhar, tendo controle social mesmo dos recursos que devem ser aplicados de forma correta. Entre os objetivos do encontro, a capacitação e orientação técnica para que os recursos públicos sejam aplicados corretamente para melhorar as condições das cidades e da sua população. O principal tema das palestras foi gestão pública. Está de parabéns a iniciativa do Tribunal de Contas do Estado, porque entendemos que muitos erros acontecem ou aconteceram no passado por desconhecimento. E com os esclarecimentos, as oportunidades que nós, prefeitos, controladores internos, estamos tendo, contadores, estamos tendo, está entendendo? Através desses encontros, ou seja, do tribunal sair até o Estado, né, para preparar, para capacitar, para orientar nós gestores, com certeza os erros cada vez diminuirão. O calcanhar de Aquiles de alguns prefeitos, quando o assunto é dano aos cofres públicos, é a dispensa indevida de licitação. E na hora da prestação de contas, quando os valores não passam pelo crivo dos conselheiros do TCE, uma das maiores punições é a suspensão dos poderes políticos por 8 a 10 anos. E como agora a população está mais atenta e procura saber de onde vem e para onde vai o dinheiro público, os prefeitos eleitos pretendem realizar ações públicas controladas. Ela é muito mais séria, mais exigente, mais transparente. É um desafio. Eu tinha uma ideia de tribunal, eu não ia lá, eu pensei que era só números, era só punição. Eu mandava o contador, eu mandava o advogado. Agora eu estou indo, eu estou conversando, eu estou pedindo orientação. Então hoje o tribunal para nós é um parceiro. Um encontro desta natureza, ele é fundamental por dois motivos.
aqueles que não têm conhecimento das repercussões, do prejuízo que pode ter uma não prestação de contas, ou uma prestação de contas ineficiente, tem na noção do prejuízo que vai ter em termos de devolução do recurso que não for prestado ou das outras penas do tipo inelegibilidade. Por outro lado, aqueles que, não, apesar de saberem dessas repercussões, não sabem como fazer a prestação de contas, aqui tiram dúvidas ou criam os mecanismos para buscar o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, para saber qual a forma e tirar as dúvidas que ainda permanecerem após esses encontros e esses treinamentos. Conheça agora as prefeituras que foram representadas no encontro. Região de Integração do Carajás é composta por 12 municípios. O forte crescimento começou a partir da década de 70, com a abertura da Transamazônica, atraindo madeireiros e pecuaristas. Já na década de 80, uma nova atividade passou a fazer parte da região, a exploração mineral. As mineradoras investiram em projetos sociais e educativos para o aumento da renda e melhoria da qualidade de vida da população. Região de Integração Lago Tucuruí, formada por 7 municípios. Na região, destaca-se a hidrelétrica de Tucuruí e, ao seu redor, a grande biodiversidade nas unidades de conservação. Os municípios são palcos de pesquisas para a lavra do ouro, cobre, bauxita, ferro. Já a exploração de quartzo. A economia na região também está ligada à agropecuária, com destaque para a criação de gado de corte e gado leiteiro. Na agricultura, as lavouras permanentes também se destacam. Região de Integração do Araguaia. São 15 municípios. A grande maioria deles tem sua economia baseada na agricultura, com o cultivo de arroz e mandioca, e na agropecuária, com a produção de leite. O rebanho bovino da região tem uma participação de quase 90% do total da atividade pecuária do estado. Outras cidades da região estão apostando ainda na política do turismo, fortalecendo as características atrativas do lugar. Diante de tanta beleza e riqueza, os municípios têm tudo para ditar a dinâmica produtiva da região, seja atraindo um maior número de empresas e políticas públicas ou na tomada de decisões no que se refere à economia. Sem esquecer que o dinheiro público deve ser investido no bem-estar da população. E o tribunal vem efetivamente cumprir o seu papel constitucional, primeiro buscando a orientação e a capacitação dos seus jurisdicionados. E para isso, muitas vezes, o tribunal precisa se deslocar, sair da cidade de Belém. Nós tivemos já em Bragança, em Santarém e agora, com muita alegria, na cidade de Marabá. Daqui a pouco você vai ver que o TCE veio para ficar aqui em Marabá. É da sua conta, Pará. Marabá está no mês em que vive o seu centenário. E do TCE, qual foi o presente que a cidade de Poema recebeu? Célia Pinho, conta pra gente. Bruna, a classe política e a sociedade pediram e os conselheiros do TCE decidiram instalar sedes do tribunal em Bragança, Breves, Santarém e aqui em Marabá. Parabéns com louvor. Né? O Marabá comemora 100 anos de emancipação política e nós não poderíamos receber notícia tão maravilhosa como essa de que o tribunal instalará aqui uma regional do TCE em Marabá. Eu tenho certeza que essa regional será instalada este ano ainda, que é o ano do centenário, e os nossos conselheiros não nos deixarão de dar este presente nesta data tão importante para o nosso município. Então, está de parabéns o TCE e certamente contará com todos nós para que esse seu trabalho possa ser cada vez mais eficiente. A cidade de Marabá, ela representa, vamos dizer assim, a cidade mais importante da região, né? Então, acho que pela localização da cidade e pela força, pela pujança, né, da cidade de Marabá, onde tem uma relação muito próxima de todos os municípios da região, de toda
à sociedade daqui da região do sul do Pará. Então a cidade de Marabá, para nós do Pará, ela é uma cidade importantíssima. Então foi escolhida também a cidade de Marabá como uma sede do Tribunal de Contas. Os conselheiros do TCE tiveram uma surpresa. Para marcar o encontro em Marabá, uma placa foi colocada no Memorial Político da Câmara de Vereadores. O memorial é um dos locais escolhidos para preservar a história da cidade. No memorial são contados fatos e mostrados personagens que marcaram a trajetória de Marabá. Muitas prefeituras perdem dinheiro para melhorar a cidade e a vida da população, porque estão com um cadastro negativo junto ao governo federal. Por outro lado, não tem pessoal qualificado para a elaboração de projetos para captação de recursos. Nas palestras ministradas por auditores do TCE, é sempre dito que o dinheiro público deve ser bem gasto. E quanto maior o número de corrupção, maior o número de prejuízos aos municípios, que, por exemplo, ficam de fora dos programas para investimentos. As prefeituras podem captar recursos estaduais, federais e até do exterior, que têm verbas para investir na Amazônia. Mas muitas dessas prefeituras estão inadimplentes, não podem ter acesso a esse dinheiro, estão com um cadastro negativo junto ao governo federal. Só para o setor da pesca, a União tem para investir quase 4 bilhões de reais. Através da Caixa Econômica, o governo federal tem projetos de financiamento para programas como saneamento, habitação e estradas. Para programas de infraestrutura, o BNDES tem disponíveis 360 milhões de reais. Os recursos que são disponibilizados, eles não são utilizados na sua integralidade, por falta, muitas vezes, de bons projetos, ou mesmo também, como eu disse, por algumas pendências nesse cadastro restritivo. Tem um percentual mais ou menos de quantos esses recursos não são liberados porque as prefeituras não podem acessá-los? Eu não saberia precisar quanto, mas lhe garanto que o volume é muito grande e, infelizmente, a população acaba ficando, vamos dizer assim, sem esses serviços que são essenciais. O Estado, com o Fundo de Desenvolvimento Econômico, tem como orçamento para 2013 46 milhões de reais. E as prefeituras têm que fazer o quê para se habilitar a receber esses recursos? Bom, elas têm que primeiro apresentar uma proposta de projeto, né, que tenha começo, meio e fim, né, apresentar aquela documentação geral, que a documentação as certidões negativas, a lei Colares, o CALC e a documentação do prefeito. E depois apresentar junto com isso o projeto que vai executar a obra necessária para o pleito municipal. Nós deveríamos fortalecer o setor de planejamento, justamente qualificar essas pessoas, não só para buscar esses recursos, né, mas também para trabalhar esses recursos, fazer a prestação de conta, fazer com que haja uma celeridade melhor nesses projetos. O gestor de São Domingos do Araguaia procurou logo limpar o nome da prefeitura para poder ter acesso aos recursos e melhorar o bem-estar da população do município. Eu tenho um município que hoje é investigado pela Polícia Federal, CGU, Tribunal de Contas, são várias coisas. Aqui está o que eu recebi agora mesmo sobre do conselheiro Cipriano Sabino de Oliveira Júnior, que está aqui, ó. Então eu quero deixar bem claro, uma coisa bem transparente para a minha população e para a população de vizinhos, municípios vizinhos, que políticos, ainda existe político que quer o bem da sua cidade como eu quero da minha. E você pode checar se o gestor da sua cidade criou as políticas públicas corretas, se está gastando seu dinheiro corretamente. Acesse o site www.tce.pa.gov.br e fale conosco. A edição de hoje termina aqui. A gente volta a se encontrar na próxima sexta, às 15 para as 8 da noite, aqui na TV Cultura. Nosso encontro está marcado porque tudo isso é da sua conta Pará. Até lá, tchau!